Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. E essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Aleluia, glória a Deus. Feche os seus olhos por um momento. Aleluia. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nos congregamos aqui neste lugar, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, para te dar graças, meu Pai, para te louvar e te adorar. Espírito Santo, nos permita nos achegar diante do trono da graça de Deus. Fala aos nossos corações, Espírito Santo. Nos ajude, meu Deus, porque nós queremos fazer a Tua vontade, meu Pai. Assim, meu Deus, como nós cantamos, meu Senhor, esta casa é Tua, Pai. Seja bem-vindo dentro de nós. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, fale aos nossos corações nessa noite. Nos leve, meu Deus, a andar, Senhor, pelos Teus caminhos, pelas Tuas veredas, meu Pai, pelo entendimento da Tua vontade, em nome de Jesus Cristo, Pai. Toda honra, toda glória seja ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amados. Glória a Deus. O Senhor Jesus vos abençoe. Amados, pega as vossas escrituras. Abra comigo lá no livro de Lucas, no capítulo 14. No livro de Lucas, no capítulo 14, no versículo 28. Amém? Todos encontraram? No livro de Lucas, no capítulo 14, no versículo 28, a palavra do Senhor diz assim: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não o podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Amados, Jesus, ele usa das ferramentas que ele tem em suas mãos naquele momento, no dia a dia das pessoas que estão vivendo dentro daquele lugar. E Jesus usa um exemplo bastante comum, que é uma torre. O que é uma torre? A torre é uma construção estreita e alta, com uma guarita para o guarda, era usada para vigiar plantações, para a criação ou para defender uma cidade. Então Jesus, ele usa esse exemplo para que eu e você venhamos a edificar essa torre. De qualquer maneira? Não. Jesus, ele já fala na sua palavra que nós temos que sentar, fazer as contas. Ou seja, eu não posso sair por aí fazendo o que eu quero porque eu aceitei Jesus. Primeiro eu tenho que sentar, eu tenho que estudar, eu tenho que buscar a presença do Senhor, eu tenho que me fortalecer, eu tenho que conhecer quem é Jesus. E Jesus, ele fala, se nós voltarmos uns versículos para cima, olha no versículo 25,
Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus está falando de algo muito sério, irmãos. Muitas pessoas acham que levantando a mão, eu aceito Jesus, está tudo tranquilo, tudo bom. Não, Jesus já está nos alertando que nós vamos enfrentar grandes dificuldades. Uma para viver a mensagem de Deus, para viver a mensagem da cruz, e outra para levar essa mensagem a outros. Não é fácil, irmãos, falar que eu pertenço a Cristo se eu não vivo na minha carne aquilo que Cristo quer. Encontramos muitas pessoas dizendo: eu sou de Deus, Deus está no meu coração, eu também sou crente. Mas e quando vem as lutas? E quando vem as provações? E quando você tem que passar por aquele momento de dificuldade? Qual é a tua reação? Qual é o teu comportamento? O que passa na tua cabeça? Será que é um linguajar mundano? Ou será que nós vamos dar graças a Deus e pôr o nosso joelho e falar: Senhor, estou sendo provado, que o meu coração permaneça na tua palavra? Qual é a tua reação? Qual é a minha reação? O que será que passa na minha cabeça quando eu enfrento uma dificuldade? E Jesus, ele usa muito bem essa torre como exemplo, irmãos, porque a torre se começa de baixo para cima. Começa escavando um buraco para fazer o seu alicerce. Não vamos colocar isopor ou plástico no chão para edificar uma torre de pedras. Nós precisamos cavucar muito bem o chão, colocar ele bem alinhado, colocar as pedras uma em cima da outra, principalmente as maiores embaixo, para que eu e você venhamos estar estruturados. O que isso significa na nossa vida espiritual? Vamos conhecer o básico de Deus, vamos conhecer aquilo que a palavra nos exorta a conhecer. E conhecereis a verdade vos libertará. Como é que eu posso dizer que eu sou liberto se eu não conheço a verdade? Eu quero sair por aí fazendo milagres, curando enfermos, expulsando demônios de qualquer maneira? Não posso. Primeiramente eu preciso sentar e fazer as contas. Ou seja, eu preciso me humilhar diante de Deus. Eu preciso me colocar na brecha, orar ao Senhor, pedir a direção de Deus, buscar entendimento na sua palavra. Primeiro eu preciso me estruturar, preparar o meu alicerce. Irmãos, eu não sei se vocês também têm ouvido muitas pessoas dizer: olha, aquele ali é um crentinho, dá uma olhada lá. Dá uma olhada naquele crentinho, o nome dele está sujo, a vida dele está de ponta cabeça, e quando está longe da igreja ele até bebe, fuma, e aí vai com a Bíblia debaixo do braço: eu sou crente. Isso é vergonhoso, irmãos. A Bíblia diz lá em Apocalipse, no capítulo 3, do versículo 15 em diante, que nós temos que ser quentes. Ou seja, a nossa vida tem que estar totalmente entregue na presença de Deus. Não podemos viver, irmãos, em cima do muro. Não podemos viver falando que nós somos crentes, envergonhando o nome do nosso Senhor, irmãos. A Bíblia diz que esses que fazem essas coisas não ficarão impunes. Porque a Bíblia diz lá no livro de Naum que Deus não tomará o culpado por inocente. E muitas pessoas, sendo enganadas pelo diabo, se fazem de crentes ou se fazem de servos de Deus, mas vivem de maneira leviana sobre essa terra, buscando seus próprios interesses, aquilo que apenas lhe agrada. Aqui Jesus está falando, irmãos, que existem algumas traduções aí que diz o custo de uma fidelidade com Deus. Quando Jesus fala que nós devemos tomar a nossa cruz, Jesus está dizendo que tudo aquilo que o mundo vai lançar sobre nós, não podemos amaldiçoar, nós temos que suportar e vencer. Que no mundo nós vamos ter aflições, mas Jesus ele fala uma palavrinha muito poderosa: mas tem de bom ânimo. E nós temos que ter o ânimo. Eu estou passando, como dizem muitos, pelo Peniel, irmãos.
estou enfrentando dificuldades, estou passando por lutas terríveis, mas a minha fé tem que permanecer. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo falando em 1 Timóteo, que não se deve dar cargos, ou não se deve dar muita confiança, ou entregar alguma responsabilidade de maior valor na mão de pessoas que não têm uma estrutura. Os novos convertidos, não está dizendo que a pessoa não se converteu, mas a pessoa precisa ganhar estrutura para ter uma responsabilidade. O apóstolo Paulo, ele diz que nós temos que ter essa estrutura, irmãos. Quando nós olhamos, abre a tua Bíblia em 2 Coríntios, o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer? Que não podemos entregar, que não podemos, irmãos, deixar de qualquer maneira o reino de Deus. 2 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 10, 2 Coríntios capítulo 6, no versículo 10, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: olha as lutas, olha as dificuldades, capítulo 6, no versículo 3 ao 10, que diz assim: dando nós escândalos em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo, e muitos, como nada tendo e possuindo tudo. O apóstolo Paulo, ele escreve uma lista de dificuldades que todo crente tem que passar, que todo crente enfrenta, que todo aquele que aceita Jesus e quer viver uma vida de santidade, ele vai passar por muitas lutas, irmãos. E o apóstolo Paulo, nos alertando aqui em Coríntios, está dizendo: olha, vocês vão passar por isso, e nem por isso você vai ter que sair criticando, falando mal de alguém, murmurando, arrumando alguém para tomar a culpa. Você tem que assumir essa responsabilidade. A partir do momento que eu e você aceitamos a Jesus Cristo, nós começamos a edificar essa torre, e nós precisamos, irmãos, ter a ciência de que as lutas estão chegando, e nós temos que ter a sabedoria para enfrentar essas lutas. A Bíblia deixa bem claro que não é pela força humana, pelo poder da minha força, mas é quando nós confiamos em Cristo Jesus, nós vamos vencer essas lutas, nós vamos passar por cima dessas lutas. Mas existem esses crentes que insistem em querer lutar com as próprias mãos, querer fazer justiça com a sua própria força, e não é assim que funciona. A coisa é tão séria que o apóstolo Paulo diz que ele tem prazer nas injúrias, que ele tem prazer nos açoites, nas aflições, nas suas prisões, porque ele sabe que está no caminho certo. E se nós estamos no caminho certo, irmãos, não é momento de criticar, não é momento de blasfemar, mas é momento de botar o nosso joelho no chão e agradecer a Deus. Porque a força, o poder que vai fazer com que eu e você venhamos a viver, a vencer essas dificuldades, é em Cristo Jesus. É por isso que o apóstolo diz que nós não devemos andar com uma fé
fingida ou uma falsa fé. Eu só vou crer em Deus quando as coisas der certo para mim. Quando eu conseguir aquilo que eu estou almejando, quando eu conseguir aquilo que eu estou sonhando, aí eu vou crer que Deus é poderoso. Irmãos, pediram para Jesus fazer milagres na terra dele. Jesus disse: olha, nenhum milagre vos será feito, a não ser aquilo que Jonas tem passado. Nós temos que crer na palavra de Deus, irmãos. Nós temos que nos entregar de corpo e alma. Não podemos viver na superfície da sua palavra. Jesus, ele diz que nós temos que mergulhar. Nós temos que ir além. Nós temos que nos aprofundar nessas águas. Não podemos, irmãos, viver apenas na superfície. A coisa é tão profunda que lá em Salmos 23... no versículo 4, o escritor disse: ó, ainda, não está passando. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ainda que eu ando pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por que ele não teme? Porque o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Meu irmão, se apegue a Cristo. Não vive como uma pessoa mundana. Jesus diz que nós vivemos neste mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Não queremos criar vínculos com este mundo, irmãos. Se apega a Cristo. Vive na loucura da palavra de Deus. Vive na loucura da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é loucura para aqueles que perecem, mas é o poder de Deus para aqueles que crê. Se você crê, irmãos, pega firme. Não desanima, não. Não deixa o inimigo te iludir com o brilho deste mundo. Mas todo mundo faz isso, todo mundo vive assim. Você não é todo mundo, você é um escolhido, uma escolhida de Deus. Jesus te chamou, irmãos, não para ser vencedor. Jesus te chamou para ser mais do que vencedor. Vencedor é esse que conquista as coisas deste mundo. Os mais que vencedores conquistam as coisas do alto. E nós temos que nos apegar a Deus. Não podemos deixar a nossa base afrouxada. Não podemos deixar a nossa base de qualquer maneira. Nós precisamos estruturar a nossa vida. Se você quer construir uma torre, se você quer construir uma intimidade com Deus, se deixa levar pelo Espírito Santo, porque Ele vai falar ao teu coração aquilo que você precisa ouvir. Não é da maneira, irmãos, que nós queremos. Jesus estava diante ali de uma situação complicada. Os soldados já estavam chegando, mas Jesus ali, você acha que Jesus queria morrer naquela cruz? Jesus não estava querendo morrer naquela cruz, mas Ele se entregou. Ele diz: Pai, que seja feita a Tua vontade. E eu e você, nós estamos querendo fazer o que, irmãos? A nossa própria vontade? Não, vamos fazer a vontade de Deus. Porque Jesus, como nós lemos, muitas pessoas da nossa própria família, os mais chegados nossos, vão falar: abandona isso, sai disso, para com esse negócio, você está iludido, você é um fanático, você é um coitado, vai viver a sua vida. Irmãos, a Bíblia diz que se eu e você não rejeitar essas pessoas, nós não somos dignos de ser discípulos de Jesus. Porque Jesus, ele veio sobre essa terra e rejeitou tudo aquilo que estava vivendo sobre essa terra. Jesus vivia para Deus e Deus estava com Jesus. Jesus vivia para Deus e Deus estava com Jesus. Você suportaria viver 40 dias no deserto sendo tentado, sem comer e sem beber? Pois Jesus estava ali. Jesus estava vencendo para ele, irmãos. Jesus estava vencendo para mim e para você. Porque Jesus, ele diz lá no livro de João, capítulo 16, 33, que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo para que eu e você viéssemos a pisar nas suas pisaduras, venhamos a andar nos caminhos dele. Glória a Deus. Amados, o apóstolo Paulo, ele diz, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58,
Nós temos na mente esse versículo, não temos? Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Há uma recompensa, Deus nos chama para vencer todos os obstáculos deste mundo. Deus nos colocou sobre essa terra para provar para mim e para você que nós somos vencedores, irmãos. O diabo, ele anda à nossa volta em todo tempo, em todo momento, buscando essa brecha, buscando essa oportunidade para nos destruir. E às vezes nós querendo fazer o que é correto e acabamos caindo no laço. Busque a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Porque o apóstolo Paulo, ele diz que o nosso trabalho não é vão. O nosso trabalho tem uma recompensa. E Jesus, ele diz, irmãos, você acha que é difícil, né? Você acha que é complicado? Realmente é complicado, é difícil, porque viver sobre essa terra não é pelo conhecimento humano, não é pela força humana, é viver pela fé. É acreditar naquilo que nós não vimos, caminhar por um caminho que nós não enxergamos, em meio aos espinhos, em meio aos lobos, e ser vitoriosos. Jesus diz, lá no livro de João, capítulo 15, no versículo 3, vós ou vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Se você é uma pessoa que já foi limpa pela palavra de Deus, você é mais do que vencedor. Só devemos confiar, só devemos levar a nossa vida ao pé da letra, como diz as Escrituras. Não devemos, irmãos, olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Nós devemos caminhar reto. Nós devemos olhar para Cristo, que é o nosso alvo. Você acha que o apóstolo Paulo também não sentiu vontade de desistir? O apóstolo Paulo sentia muitas dificuldades em pregar o evangelho sobre essa terra. Mas uma coisa que ele tinha na mente dele: eu fui pior, porque eu fazia com excelência o trabalho que me era dado, que era perseguir a igreja de Deus, que era lançar em prisões, que era matar as pessoas, era desfazer a obra de Deus. E eu fazia com excelência. Agora que eu sou de Cristo, eu tenho que ser muito mais excelente. Então nós temos que vencer essa barreira, irmãos. Nós temos que vencer esses obstáculos que nos cercam. Nós precisamos crer em Deus e manter a nossa fé, manter a nossa visão em Cristo Jesus. Porque não podemos abaixar a nossa guarda, não podemos desistir da palavra de Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. No livro de Romanos, no capítulo 8, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, no capítulo 8, no versículo 37, pelas dificuldades, pelas lutas, pelas provações, por tudo aquilo que nós vivemos sobre essa terra, o apóstolo Paulo diz o seguinte, no capítulo 8, no versículo 37, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Não é uma dificuldade que pode nos separar do amor de Deus. Não é por uma luta que nós vamos ser separados do amor de Deus. Nós temos que manter a nossa mente focada na palavra de Deus. Eu sei que gostam de falar, irmãos, besteiras, pessoas que gostam de palavras bonitas, de lisonjas, mas que não têm fundamento bíblico. E que gosta de fazer trazendo confusão para a nossa mente. Mas quando nós observamos a palavra de Deus, quando nós andamos pela palavra de Deus, nós começamos a mudar a nossa mente, começamos a vencer os obstáculos, começamos a não dar mais ouvidos à voz do diabo, e começamos a ouvir a voz do Espírito Santo, a qual nos conduz ao caminho da verdade de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Abra a tua Bíblia no livro de 1 Coríntios, volta lá em Coríntios. 1 Coríntios,
no capítulo 3. Primeira Coríntios, capítulo 3, no versículo 13. A palavra de Deus diz assim: a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Então edifica a tua casa sobre a rocha, mantenha a sua vida na fidelidade com Deus. Mesmo que o mundo se volte contra você, contra a sua casa, mantenha a tua fé em Cristo Jesus. Não se desanime, irmãos, pelas coisas que nós estamos vendo pela televisão ou pela internet. Mas mantenha o foco em Cristo Jesus, porque a vitória só vem dEle, e por Ele, e para Ele. Nós fomos chamados para vencer. Nós fomos chamados para vencer. E se a palavra de Deus diz que aquele que edificar e permanecer a sua obra, a Bíblia diz que nós vamos receber um galardão. A promessa de Deus sobre a minha vida é sobre a sua vida. Mantenha a sua torre em pé, irmãos. Não se torne uma vergonha, mas mantenha a sua torre em pé. Porque Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu na tua vida. Se você seguir e se você andar dentro da palavra de Deus, Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu na tua vida. Aleluias. Amados, Jesus em todo tempo, Ele andava com a grande multidão. Uma multidão que o cercava, uma multidão que o espremia, uma multidão que empurrava daqui, de lá. Mas Jesus, Ele sempre deu a sua palavra. E quando nós observamos a palavra de Deus, nós vamos ver que a maioria daquela grande multidão se voltou contra Jesus, não permaneceu na sua palavra. Mas aqueles que permaneceram na palavra do Senhor, esses tiveram grandes vitórias. E que nós, nos nossos dias de hoje, enfrentando as dificuldades que nós temos, enfrentando as lutas que nós estamos enfrentando, a palavra hoje diz que nós temos que edificar uma torre, que nós temos que construir um alicerce firme para resistir às tempestades, os terremotos da vida. Sabemos hoje, irmãos, que muitas pessoas têm se entregado aos vícios, pessoas que tiraram a própria vida, pessoas que estão confiando em fábulas, porque deixaram de olhar para a palavra da verdade, porque deixaram ser infiltrada por mentiras, por coisas que não edificam. Mas aqueles que vão permanecer, aqueles que têm a palavra de Deus em seus corações, sedes firmes, constantes e sempre abundantes na palavra de Deus, ou na obra do Senhor, que Ele vai trazer uma recompensa para nossas vidas. Amém? Eu quero que você se coloque de pé. E vamos agradecer a Deus pela sua palavra. Meu Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, queremos te louvar, meu Deus, e te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. E sabemos, meu Deus, que somente a Tua palavra faz com que nós venhamos a permanecer sobre essa terra, meu Pai. Apesar de tantas lutas, de tantas dificuldades, o Senhor, meu Deus, sempre nos dá uma saída. O Senhor sempre nos dá, meu Deus, uma saída para que nós venhamos a ser vitoriosos, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, quando Jesus se entregou naquela cruz, meu Pai, muitos dos seus inimigos, perseguidores, riram, Senhor, mas a vitória foi Tua, Senhor, porque venceu e colocou, meu Deus, todos eles expostos, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, cria em nós, meu Deus, um coração segundo o Teu coração. Gera dentro de nós, meu Deus, uma vida, meu Pai, meu Deus, que anda na Tua presença, que valoriza, meu Deus, a Tua palavra. Em nome de Jesus
Jesus Cristo Nazareno, Senhor, que a nossa torre ela venha permanecer, que a torre, meu Deus, que nós estamos construindo de intimidade, meu Pai, de intimidade contigo, venha permanecer, meu Pai, em nome de Jesus. Dá força, meu Deus, a este irmão, dá força, meu Deus, a esta irmã, meu Pai, e sabedoria, Senhor, para que a torre permaneça, em nome de Jesus, Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de Jesus, porque a Tua palavra diz, Pai, que nós já estamos limpos pela Tua palavra, Senhor, e tomamos posse, meu Deus, da Tua verdade, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Pai, nós te louvamos em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Estamos aqui, sedentos por ti, fomos atraídos pelo fogo, temos sede de ti. Estamos aqui, sedentos por ti, fomos atraídos pelo fogo, temos sede de ti. A chama que vem do teu coração é o que desejamos aqui. A chama que vem do teu coração é o que desejamos aqui. Deixa sua glória inundar este lugar. Deixa queimar. Deixa sua glória inundar este lugar. Por ti, fomos atraídos pelo fogo, temos sede de ti. A chama que vem do teu coração é o que desejamos aqui. A chama que vem do teu coração é o que desejamos aqui. Deixa queimar, deixa sua glória inundar este lugar. Deixa queimar, deixa sua glória inundar este lugar. Deixa queimar,
Aleluias, glória a Deus. Senhor Jesus. Amém.